Volta aqui no Plantão da Tarde e começa agora o quadro em debate. Todas as quintas-feiras com temas de relevância colocados em pauta em âmbito municipal, estadual e até nacional. São duas opiniões levantadas pelos nossos debatedores para que você aí de casa possa construir a sua opinião. Hoje nós vamos abordar a economia em Poços de Caldas neste período de pandemia da Covid-19. Vamos abordar como a administração pública tem orientado os empresários e a população de modo geral. Muitas empresas fechadas, lojas fechando as portas, taxa de desemprego, queda na renda das famílias. Vamos falar também sobre os impactos da pandemia na economia nacional neste fim de ano. Já no estúdio, o advogado, professor universitário da disciplina de Direito Econômico e doutor em Ciências Sociais, doutor Bruno Fraga. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo Marcelo. Boa tarde a todos. Também o nosso segundo debatedor, ele é secretário da SEDET, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Ele cursou MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Já foi gerente de banco e fundador do Clube de Empresários. Falo também com Tiago Mariano. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, doutor Bruno e todos que nos assistem. Eu já deixo aqui o primeiro tema para que vocês possam fazer a abertura desse nosso primeiro debate. As necessidades, pessoal, de isolamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus certamente trouxe muitos impactos à economia local, né, não diferente no nosso estado e a nível, né, de país também. Os efeitos negativos podem perdurar na economia para além da dissolução, né, da crise sanitária. Gostaria que vocês começassem falando sobre isso. Até quando essa crise, né, pode durar? Ou já não temos mais uma crise como no início da pandemia? Eu começo com o doutor Bruno. Muito obrigado, Paulo Marcelo, telespectadores da TV Plan, Tiago. É extremamente importante nós entendermos que nós estamos ainda numa fase de superação da pandemia da Covid-19. E quando se trata, primordialmente, sobre os impactos econômicos em escala nacional trazidos pela virulência do coronavírus, nós temos que considerar as estratégias inicialmente adotadas, sobretudo pelo governo federal. Foram mais de 500 bilhões de reais separados naquela que ficou conhecida como a PEC, a Proposta de Emenda Constitucional do Orçamento de Guerra. Desses 500 bilhões, cerca de metade desses recursos foram destinados ao combate direto do coronavírus, seja por meio da aquisição de insumos para combate à doença e também para a aquisição de respiradores e auxílios. E os outros foram destinados para o programa assistencial intitulado Auxílio Emergencial, que neste mês de dezembro encontrará para mais de 65 milhões de brasileiros a sua última parcela. Este é um fato com o qual devemos nos preocupar. Tiago, falando, puxando aqui para a nossa cidade agora, né, dentro do mesmo tema, como que está Poços de Caldas? Poços de Caldas, Marcelo, também sofreu com a crise, continua sofrendo, mas o que nós podemos observar é que Poços, assim como as demais cidades do país, continua sofrendo, mas apesar de tudo ela foi impactada de forma ainda superficial, porque ela recebeu os auxílios emergenciais do governo. Então nós estamos ainda sob o impacto desse colchão do auxílio emergencial. Eu tenho visitado bastante as indústrias, né? Nós tivemos um desemprego que injetou emergencialmente muito dinheiro na nossa economia, então foram muitos desempregados que receberam ali todo o dinheiro que vem ali com seguro-desemprego, com o dinheiro mesmo que vem ali quando se faz o acerto trabalhista, né? Então esse dinheiro foi injetado na economia, alguns já foram recontratados, né? Então esse dinheiro ainda está circulando na nossa economia ali da cidade, do município. Tenho visitado algumas indústrias, então o que a gente pode observar ainda estamos tendo uma economia girando. O que a gente está preocupado o dinheiro continua circulando, a gente tem uma economia aquecida, mas está tendo uma falta de insumos na indústria. Essa falta de insumos, a gente acredita que vai acontecer, vai continuar até ali por meados de abril.
aonde vai, até onde vai esse dinheiro, até onde vai continuar aquecida essa economia. Essa é a grande dúvida que os economistas continuam se perguntando. E isso é o que continua nos questionando, que continua ainda nos perguntando ainda. Na última segunda-feira, em reunião ministerial e com alguns empresários, né, principalmente do setor da construção civil, o ministro Paulo Guedes chegou a acenar novamente para 2021 a possibilidade, né, do uso do fundo de reserva do FGTS novamente. Seria uma nova liberação. Quais os impactos, doutor Bruno, isso poderia trazer para a nossa economia, já que, né, o governo mesmo indica que os recursos estão escassos? Mexer nesse fundo novamente seria prejudicial ao nosso país? Paulo Marcelo, secretário e telespectadores da TV Plan. Esta é a grande indagação que neste final de ano e até pelo que se constata no início do próximo ano, com a extinção do recesso parlamentar, deputados e senadores em âmbito federal procurarão discutir o futuro do orçamento brasileiro. Essa iniciativa, e ouso dizer escalada, do ministro Paulo Guedes em relação aos fundos apenas revela uma verdade inquestionável. É que nós estamos com dificuldade de geração de receitas. E isso é muito natural no Estado brasileiro, que padeceu em razão da pandemia da Covid-19. Então a alternativa é simples. Ou se busca atrelar o desenvolvimento da economia com fundos, que nada mais são do que reservas de valores destinados em áreas específicas, como energia elétrica, telecomunicações e também o FGTS, ou nós optamos por aquilo que nenhum parlamentar afirmará ao vivo, mas que este é o grande problema do governo federal a ser enfrentado, que se chama o quê? Teto de gastos. Caso esse teto de gastos seja rompido, já para o ano de 2021, nós teremos o quê? O total de dívidas que o país tem irá se equilibrar com o total das suas receitas, ou seja, não haverá dinheiro para investimento. É por isso que uma das propostas do governo é cada vez mais buscar fontes de custeio da economia através dos fundos que estão parados. Olha só, mas em qual proporção a pandemia deve afetar ainda mais a economia Poços-Caldense? Tiago, eu sei que vocês têm estudado muito, né, o cenário local, vocês têm muita informação, principalmente através de pesquisas, né, pela internet que vocês têm feito. Qual o resultado que vocês chegaram, principalmente nessa reta final de ano aqui em Poços de Caldas? Poços sofreu bastante, né, e continua ainda sofrendo, mas nós acreditamos que com as medidas que nós temos tomado, Poços tem tudo para sair rápido dessa crise. Para o próximo ano nós estamos correndo bastante aí com o plano de retomada econômica, que foi desenvolvido com mais de 54 medidas que foram desenvolvidas com o apoio do empresariado Poços-Caldense. Então essas medidas englobam ações em 4 eixos principais, que é indústria, comércio, agronegócio e turismo. Então, dentro desses 4 eixos principais, essas 54 ações, nós procuramos buscar medidas aí que vão contemplar todos esses 4 eixos principais, e também o nosso terminal multimodal, que está lá no Distrito Industrial, que é buscar atrair ali a nossa ferrovia, né, colocar ela em operação e ligar Poços de Caldas aí a um centro logístico multimodal que vai, de fato, atrair indústrias, atrair emprego de alto nível para Poços de Caldas e, de fato, colocar Poços de Caldas num novo ciclo de desenvolvimento. E aí sim a gente tirar Poços de Caldas não só dessa pandemia, mas de fato trazer Poços, tirar Poços de Caldas desse ciclo de desenvolvimento que a gente quer, de fato, Poços nesse novo rumo, né? Poços de Caldas gerando emprego, gerando renda de novo, igual sempre foi. Falar de logística num momento como esse é extremamente importante, doutor Bruno. Muito se fala, né, de cidades vizinhas, outros polos industriais, como Pouso Alegre, realmente. Fala-se, né, de rodovias, né, importantes que ligam a outros estados. Logística para Poços de Caldas seria uma das saídas para podermos sair dessa crise financeira?
Paulo Marcelo, secretário, aliás, eu quero aqui fazer um cumprimento e também, claro, um elogio às pesquisas que foram feitas, principalmente a mais recente, sobre o perfil do consumidor Poços Caldense, que é uma pesquisa que sinaliza um ambiente, a meu ver, bastante promissor para a cidade, que é exatamente um perfil de consumidor que está disposto, que está preparado cada vez mais a prestigiar o cenário do chamado comércio local, né? Sabemos que esse é um potencial que pode ser fortemente explorado. Entretanto, o secretário trouxe uma afirmação, fruto das suas visitas às empresas, que é realmente um problema nacional, que é essa carência e essa falta de insumos. E o insumo, ele é elementar para toda e qualquer operação logística, ou seja, o insumo é aquele elemento, aquele ingrediente, vamos assim dizer, que vai ser necessário para a fabricação do produto final, do produto manufaturado. Então, muitas vezes essa falta de insumo, e os problemas logísticos, eles são levados em conta em dois aspectos. Um deles, na minha percepção, passa a ser uma certa precaução do empresário que deixou ou que atrasou um pouco os seus investimentos, né? Preocupado, obviamente, com o cenário de incerteza gerado muitas vezes pela própria pandemia, e um outro lado que é um problema que eu ouso dizer que ele é endêmico, ou seja, é um problema estrutural em escala nacional, que é a dificuldade do governo federal em promover essas linhas de investimento, associados também a questões do governo do estado de Minas, em promover esses investimentos, por uma razão simples. Se nós estamos com dificuldades orçamentárias, nós temos que canalizar para áreas prioritárias, no momento onde tudo se torna prioritário. Apenas um dado para o telespectador. Estima-se que para o ano de 2021, as chamadas despesas que o governo tem, chamadas discricionárias, ou seja, ele pode investir onde ele quiser, serão de apenas, pode parecer muito, mas é muito pouco comparado aos anos anteriores, de 82 bilhões de reais. Isso leva a crer um cenário bastante desafiador e talvez aí uma falta de apoio logístico que podemos ter em escala nacional. Dentro de tudo isso que o doutor Bruno citou aqui, Tiago, existe a burocracia dentro das políticas públicas, né? Como a SEDET, por exemplo, vai fazer para conseguir recursos e, de certa forma, gerar mais empregos na cidade, contribuir para que isso aconteça. E dentro dessa pandemia, um outro grande desafio, trazer novas empresas, novas indústrias aqui para Poços de Caldas. Um dos caminhos é a desburocratização, e a SEDET pode contribuir com isso através do Poços Fácil. O Poços Fácil já existe, né, há mais de 2 anos, e a SEDET assumiu ele nesse ano, desde que eu assumi a secretaria, ali em abril. Nós estamos tomando a frente do Poços Fácil, e hoje a gente já está trabalhando muito pesado na desburocratização, que não é fácil, é um trabalho árduo, mas nós estamos trabalhando em parceria com as demais secretarias para tornar isso realidade. Já tive visitando ali a cidade de Itajubá, que é uma das cidades que tornou isso realidade. Hoje em Itajubá se abre uma empresa em apenas 5 horas. Poços não tornou isso ainda algo palpável, mas nós estamos trabalhando para tornar isso realidade. Nesse mês de dezembro, para você ter uma ideia, Marcelo, nós estamos num mutirão para colocar em dia, né, um atraso de mais de 1.000 empresas que estavam ali em atraso para fazer a abertura do seu negócio, né? Então são 1.000 empresas que estavam com dificuldade para emitir nota fiscal, para fazer o seu negócio caminhar, para fazer a sua abertura de CNPJ, e nós estamos colocando em dia nesse mês de dezembro. Então vai começar 2021 com todas essas empresas já em funcionamento. 2021 vamos começar com a fila zerada. Todas as empresas que estão dando o seu passo inicial aí, que estão começando o seu empreendimento, 2021 nós vamos abrir todas essas empresas e começar o ano sem fila, sem atraso. Então o Poços Fácil está se tornando realidade, e esse é o primeiro passo para facilitar a abertura de empresas. A ideia é, a partir de 2021, o Poços Fácil se torne um órgão independente, e esse vai ser uma realidade, que a partir de agora nós vamos fazer essa abertura facilitada. Nós queremos facilitar o caminho do empresariado, nós queremos dar apoio, dar suporte, facilitar esse caminho, dar treinamento para o pequeno empresário, para o MEI,
facilitar o marketing, né? A pessoa não tem noção nenhuma de marketing, tem noção nenhuma de gestão financeira. Então a SEDET quer ser esse apoio, esse hub, né? Tá sempre ao lado do empresário que está começando, tá sempre ao lado desse pequeno empresário, para que a cidade seja um polo de negócio, um polo de empreendedorismo. Olha, essa palavrinha mágica das últimas eleições, e na maioria dos debates, até aqui em Poços de Caldas também, essa palavrinha foi uma das mais citadas: desburocratização. E realmente a gente precisa disso. O vice-depoimento aqui, né, do secretário, né, responsável pela SEDET, é extremamente importante. Haja vista, doutor Bruno, eu falei com diversos empresários de Poços de Caldas que optaram em abrir as suas empresas, principalmente no estado de São Paulo, Campestrinho, Divinolândia, onde essa desburocratização já existe. Palavra muito usada, doutor Bruno, espero que ela realmente seja colocada em prática aqui na nossa cidade. Sem dúvida, Paulo Marcelo, e é importante nós valorizarmos, né, uma vez mais, a atuação, né, do governo municipal, haja vista que existem também limites legais, né, e aqui eu poderia acrescentar que junto com esse movimento da denominada desburocratização, vem também uma legislação criada em âmbito nacional que ficou conhecida como a Lei da Liberdade Econômica. Então, dentre outros aspectos da Lei da Liberdade Econômica, nós podemos citar toda uma política, né, de concessão de alvarás, também igualmente mais desburocratizada, então fortalecendo aquele microempreendedor, aquele proprietário do restaurante, do salão de beleza, que sempre são atividades comerciais mais incentivadas, e essa chamada sinergia, ela é elementar, ou seja, a Lei da Liberdade Econômica dando facilidades e desburocratizando o exercício profissional de atividades, e o município incentivando, acima de tudo, uma desburocratização em âmbito municipal. E neste sentido, eu posso destacar ainda outra grande medida que precisa ser renovada no âmbito federal, que foi o denominado PRONAMP, né? Uma espécie de programa de financiamento de micro e pequenas empresas que foi realmente bastante bem sucedido, levando em consideração os ganhos, o faturamento e promovendo um empréstimo desburocratizado por meio dos bancos públicos e privados e tendo principalmente o governo federal como uma espécie de fiador, ou seja, caso essa dívida não seja paga, o governo federal assumiria a parcela dessa responsabilidade. Estima-se que no próximo ano políticas como o PRONAMP possam ser incluídas no orçamento. Por quê? Porque não se trata especificamente de conceder um auxílio emergencial em âmbito individual, mas ele consegue ter uma abrangência muito maior, sobretudo em razão de fomentar o desenvolvimento econômico no município, que é exatamente onde a cidadania é mais exercida por todos. Secretário Tiago, falando especificamente do PRONAMP, muitas empresas aqui de Poços de Caldas aderiram a esse sistema? Sim, Marcelo, muitas empresas aderiram, mas nós tivemos alguns problemas que muitas empresas também não conseguiram aderir, algumas por faturamento, algumas por também trabalhar na informalidade. Então é importante que as empresas cada vez mais migrem para a formalidade. Nós temos também a sonegação, que atrapalha muitas empresas, por isso é importante que as empresas também trabalhem cada vez mais na formalidade, que elas também trabalhem mais próximo possível da legalidade, né? Trabalhar próximo da legalidade, trabalhar próximo ao município. A gente busca formas também de estar junto ao empresariado. Hoje em dia, trabalhar próximo ao contador, buscando formas de trabalhar no lucro real, trabalhar próximo, buscar formas, né, de trabalhar legalizado e pagando menos imposto. Então, a gente, ali no Poços Fácil, nós temos uma equipe que pode auxiliar nesse processo. Muito bem. Com a chegada da vacina, especialistas acreditam que as curvas de cada setor devem melhorar, já que não haverá uma ampliação da massa salarial em 2021. Doutor Bruno, você acredita que isso realmente possa acontecer? Paulo Marcelo, de fato, né, aliás, essa questão das vacinas até certamente pode ser objeto, né, de um programa inteiramente dedicado à compulsoriedade ou não, obrigatoriedade ou não. Inclusive, vale lembrar que começou ontem um importante julgamento no Supremo Tribunal Federal questionando exatamente a obrigatoriedade ou não das vacinas. Mas uma coisa é certa, o mercado, seja ele financeiro, nacional ou internacional, já vem exigindo que os países adotem essa política de vacinação em massa. E
por uma razão muito simples, exatamente por entender que a vacina, independente do respeito ideológico que sobre ela deve recair, mas com a vacinação, as pessoas sentir-se-ão, pelo menos mercadologicamente, seguras para a continuidade das suas atividades econômicas. Vamos lembrar, o isolamento social tem como origem a proteção à saúde pública. Portanto, na medida em que nós temos um imunizante capaz de retroceder nesse estágio da epidemia, consequentemente, nós vamos ter a maior intensidade das atividades econômicas. É por isso que o mercado mundialmente tem obrigado o Brasil já a estabelecer uma política pontual de vacinação para que o Brasil possa receber principalmente investimentos estrangeiros. Tiago, você como especialista da área e responsável por essa pasta extremamente importante, né, em prol do desenvolvimento do nosso município, você acredita nessa retomada já no primeiro semestre de 2021? Marcelo, é muito difícil a gente saber quais os impactos aí que a vacinação vai ter e qual a velocidade que essa vacinação vai acontecer no nosso país. Mas nós temos que ser otimistas de que essa vacinação vai sim ter um impacto positivo, de que o país vai ter uma retomada consistente. Mas, sendo bem sincero, eu acredito que nós podemos acreditar numa retomada mais consistente a partir do segundo semestre, né? Acredito que o primeiro semestre ainda vai ser de incerteza, ainda vai ser de uma consolidação dessa vacinação, ainda vamos ter a falta de insumos no primeiro semestre, e o segundo semestre sim, de retomada consistente, de uma retomada forte, e aí sim de uma consolidação da retomada econômica do nosso país. Eu queria, eu vou fugir um pouquinho aqui nessa reta final. Eu gostaria da opinião do Dr. Bruno, já que nós entramos no tema da vacinação, né? A gente espera que realmente esteja próximo, estamos esperando aí principalmente o aval da Anvisa. Mas juridicamente falando, Dr. Bruno, né, especulou-se e saiu da boca do próprio presidente uma espécie, né, de que cada cidadão, né, deverá assinar um termo de responsabilidade, né, para receber essa vacina. Isso não está sendo adotado em outros países. Isso poderia, de certa forma, interferir até mesmo, né, da ida das pessoas, né, de encontro a essa vacina e, de certa forma, interferir também na questão mercadológica? Paulo Marcelo, você sempre foi uma pessoa muito preocupada, como um excelente apresentador que é, em separar o que é fato e o que é fake, né? Então precisamos aqui colocar em duas linhas apenas. A questão do termo de consentimento, ou termo de consentimento esclarecido, ele é apenas exigido principalmente quando se está em fases de caráter experimental ou ainda emergencial. Essa ideia do termo de consentimento, ventilado pelo presidente da República, ela surgiu por uma situação de uma grande indústria farmacêutica norte-americana que foi a pioneira na produção e validação da vacina e que até ontem, inclusive, ainda aplicaria a vacina em caráter experimental. Então, quando se trata em caráter experimental, a figura do termo de consentimento, ela até pode ser juridicamente questionável. Entretanto, ontem mesmo nós já tivemos um outro avanço nessa discussão e muito provavelmente o termo de consentimento não será mais obrigatório. Por uma razão simples, pois na medida em que as vacinas forem validadas e registradas no órgão regulador, que é denominado Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a partir desse momento o Estado brasileiro se torna responsável. Não, a nossa Constituição Federal não permite a chamada delegação de responsabilidade, a partir do momento em que o Estado brasileiro adquire o lote de vacinas. Muito bem. Considerações finais do secretário responsável pela SEDET aqui em Poços de Caldas, Tiago Mariano. Você tem 1 minuto para deixar uma mensagem e a gente, claro, pensa em uma mensagem positiva, né, visando aí novos rumos para a economia Poços Caldense, principalmente em 2021. Não, sem dúvida, a mensagem é positiva. Eu quero deixar uma mensagem à nossa população de otimismo para o ano de 2021, uma mensagem de que nós tivemos um ano difícil, mas apesar desse ano difícil, nós tivemos um ano em que Poços de Caldas conseguiu controlar os índices da nossa pandemia. Nós não estouramos os nossos leitos de UTI, nós não ultrapassamos ali a 50% de ocupação, enquanto cidades aí que tiveram ocupação máxima, né, tiveram que mandar seus doentes para outras cidades, nós tivemos ali sempre a ocupação
dentro dos 50%. Nós tivemos ali 40 dias apenas de fechamento total da cidade, então nós conseguimos, de certa forma, controlar a pandemia dentro da cidade. Então nós temos tudo para ter um 2021 muito abençoado, um 2021 de recuperação de emprego. Nós temos muitas empresas nos procurando para se instalar em Poços de Caldas. Então 2021 vai ser um ano abençoado para Poços de Caldas, com muito emprego, com geração de emprego qualificado, que é mais importante. Então vocês aí que estão nos assistindo, confiem em Poços de Caldas, confiem na nossa cidade, tenham orgulho de residir aqui e vamos em frente com fé em Deus, com muita batalha, que nós vamos vencer em 2021 em diante, que esse próximo quadriênio aí vai ser de muitas bênçãos. Vamos em frente. Doutor Bruno, agradeço pela presença também. Um minuto de mensagem também com relação a 2021. O que nós podemos esperar, né, do ponto de vista jurídico e também econômico para o nosso país? Paulo Marcelo, o secretário foi muito precioso nas palavras e referendo realmente todo esse voto de torcida e acolhimento que tenho certeza que a nossa querida cidade de Poços de Caldas realizará com bons empreendimentos econômicos. No âmbito nacional, eu vejo ainda um cenário bastante desafiador, né? Eu vejo um cenário de inflação ainda em alta, não apenas por essa falta de insumos que o secretário muito bem disse, o que vai refletir, infelizmente, na alta de preços, principalmente no setor de grãos e alguns serviços também, e também vejo uma dificuldade ainda, né, nessa questão da moeda, principalmente a depreciação da nossa moeda, o real, frente ao dólar. Para que essas duas variáveis possam ser contornadas, apenas uma palavra: vamos ter ainda mais o controle sanitário e adotar medidas econômicas que possam privilegiar, acima de tudo, essa retomada do crescimento. Assim, nós vamos ter mais esperanças e expectativas para 2021. Mais uma vez, obrigado, Tiago, obrigado, doutor Bruno. Espero que você de casa tenha gostado do Em Debate, que volta na próxima quinta-feira. A gente tem um encontro marcado às 7 horas da noite com o Plantão 47 ao vivo. Até lá!